Bom dia, amado irmão, irmã, servo do Deus vivo. Nesse instante, nesse dia, abençoado dia no qual estamos recebendo mais uma vez o privilégio de poder estar ouvindo a palavra de Deus, eu me sinto particularmente muito agradecido a esse Deus e a você que tem acompanhado a cada dia. Que Deus abençoe rique e abundantemente, que o Senhor esteja visitando a sua vida na área em que você está enfrentando talvez uma dificuldade, assim como nós estamos sujeitos a tudo isso, e nós temos um Deus que cuida e está cuidando a cada momento. Amém? A você que tem atendido o meu pedido, tem compartilhado, onde tenho recebido agora, frequentemente tenho visto aqueles que têm até então sido tocados pelo Espírito Santo em estar se inscrevendo nesse canal para ajudar alguém que é totalmente grato pela libertação e sente o prazer em falar desse Deus. A forma que falo, eu peço a Deus que me conceda o dom para poder falar para você de maneira que você possa entender que é o dom da palavra. E sendo que o amor, ele faz parte, e sem o amor não tem como você ser alcançado pela palavra de Deus. Muitos têm usado o amor verdadeiro, aquele amor de intimidade com Deus, eu sei, e muitos fazem uso da palavra demonstrando amor, mas não vive aquilo que tem compartilhado. Isso é muito triste e todos nós temos a nossa passagem, temos a nossa história, e é referente a isto que eu quero deixar aqui um louvor para nós, para nossa meditação com Matos Nascimento, o sonho de José. José teve um sonho e ele, ao sonhar, ele fala para os irmãos aquilo que Deus mostra. Os irmãos não se agradam da forma que ele falou, e até então nós sabemos o acontecimento, uma história linda, onde nós temos relatos de vários personagens bíblicos, histórias de personagens bíblicos relatadas em documentário, e nós podemos ver o maior deles, o maior documentário que existe é a palavra de Deus, sem sombra de dúvida. Na palavra de Deus você se depara quando colocando diante de Deus a sua vida com intento, com a intenção, com o propósito de adorar a esse Deus. Ele vendo a sua dedicação, vendo cada passo que você tem dado em direção a Ele, com certeza Ele está pronto, Ele também está indo em direção a você. Isto é bíblico, pois a palavra nos mostra, nos orienta, que é para que venhamos a chegar cada vez mais a Deus. E Ele, por sua vez, estará chegando também a cada um daqueles que têm um momento que tira ou tem a sua particularidade com Deus. Embora você andando, ninguém sabe o que passa no seu coração a não ser esse Deus. A não ser esse Deus. Eu quero deixar aqui nessa manhã uma palavra de motivação para a sua vida. Hoje eu vou falar um pouco menos, porque estou rouco,
tenho falado bastante ultimamente, mas nada melhor do que falar da palavra de Deus, de compartilhar a palavra de Deus, de estar vivendo em locais que podemos perceber o que acontece com o ser humano, que é o hospital. E, na verdade, a palavra também nos orienta que é melhor que nós venhamos a estar em um banquete do que numa festa, porque é melhor a gente estar num funeral do que num banquete. No funeral, você irá ver ali o que é a nossa vida. Nós só vamos presenciar, vamos dar conta quando o pior acontece. O pior no sentido da pessoa da quem veio a ter um ponto final na sua vida, não ter tido uma comunhão, uma particularidade com Deus, ou não optou pelo Senhor, e aí é uma tristeza, e você se deparará, assim como todos nós nos deparamos quando somos surpreendidos, o telefone toca de madrugada, independente de hora, ou no decorrer do dia, ou no fim da tarde, ou na noite, ou entrar da noite, o telefone toca dizendo, você recebe a notícia. Então é bom para que venhamos estar nessa comunhão com Cristo. Eu estou rouco. Nessa comunhão com Cristo, a transmitir uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra onde a pessoa possa voltar a ter sonhos, sonhos de Deus, sonhos com Deus, uns sonhos que vai fazer ou se tornar em realidade. Assim foi com José. O sonho de José se tornou em realidade, mas era para que ele guardasse para ele, embora sabendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. José, ele contou, não para se engrandecer e sem saber que aquilo que ele estava a falar era Deus colocando no seu coração o que iria fazer para abençoar e até então a sua família. Então eu quero colocar este belíssimo louvor, o sonho de José, com o Matos Nascimento. E antes quero deixar uma frase, já iniciando com uma frase de motivação para o seu dia. E essa frase você entenderá, embora eu coloquei o sonho de José, porque até então veio a primeira falando de sonho, e na verdade quando eu clico, ela vem novamente, não repete a mesma frase. Amém? Então a que veio agora é assim, mas também é inspiração, é uma frase de motivação para que venhamos a nos colocar ou a nos manter na posição. Se não estamos, procurarmos fazer, e se estamos, permanecermos firmes. Mas diz assim esta frase de Aristóteles. Ele diz assim: há apenas uma maneira de evitar críticas. Há apenas uma maneira de evitar críticas. Não fazer, não falar e não ser nada. Louvado seja Deus. Repetindo, porque depois ela some. E eu querendo ouvi-la novamente e guardar em meu coração, preciso de voltar o vídeo para mim poder anotar. Há apenas uma maneira de evitar críticas: não fazer, não falar e não ser nada. Aristóteles. Você quer viver dessa forma?
em relação à passagem bíblica, eu menciono aqui, trago para você, nesse momento tão ímpar, mostrando a você os personagens bíblicos, né? Louvado seja Deus, glória a Deus. Eu quero colocar para você ouvir agora com Matos Nascimento cantando para nossa meditação, o sonho de José, tá? Aguarda um pouquinho só que, em nome de Jesus, pode parecer que não vai dar certo, mas para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor, com certeza Deus não vai deixar que seja tocado, em nome de Jesus, porque essa é a vontade do Senhor, fazer com que seu nome venha a ser glorificado. E uma palavra. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muitos nesse momento têm sonhado, por que não dizer nós, os nossos sonhos, os nossos objetivos, talvez nem temos objetivos em nossas vidas. Eu sei que há muitos que estão vivendo assim, sem ter uma esperança, sem ter uma perspectiva de vida, mas que possam vir, ou possam até mesmo voltarem a ter sonhos. Aqui relata o sonho de alguém que é um personagem bíblico. E nós sabemos qual foi o sentido da história, uma história linda, uma passagem linda. Meu Deus, embora pareça muito triste, muito ruim, a história dessa vida na qual, oh Deus, através da vida em que está levando, e não tem mais motivação, porque foram abandonados, foram deixados de lado, mas Deus vai realizar, meu amado. Oh, que a promessa melhor do que esta. Mas eu sei que está perto, tua bênção chegar, a vontade de Deus, ninguém pode mudar, nossos sonhos vai realizar. Resista jamais, faça como José, esperou Deus agir e venceu através da fé. Amados, louvado seja Deus, através da fé. Eu não tenho dúvida de que Deus, esse Deus, o qual nós servimos, o qual nós temos a confiança de que Ele é verdadeiro, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender, mas é alguém que deixou a sua história. E nós temos a oportunidade, o privilégio
Nós que estamos com vida, onde podemos respirar, podemos falar, podemos andar, podemos ouvir, podemos nos alimentar. Louvado seja o nome do Senhor, embora há muitas restrições a respeito da saúde para muitos, mas mesmo tendo essas restrições, continuam podendo pensar, refletir, na certeza de que tudo isso um dia vai passar. Haverá uma nova Jerusalém, uma Jerusalém celestial. Amém? Aqui tem alguns personagens, 45 personagens bíblicos, com história e características. Hoje eu estou fazendo uma leitura e procurei, impulsionado, para falar e colocar alguns louvores referentes a cada personagem bíblico. Até então, creio que o Espírito Santo orientará e me fará lembrar de algum personagem no qual irei aqui mencionar. Muitos nomes populares usados hoje em dia vieram oh meu Deus, Pai Santo, muitos nomes populares usados hoje em dia vieram da Bíblia. A história de personagens bíblicos tem servido de exemplo e inspiração ao longo do século. Louvado seja esse Deus, ao longo do século. Além de terem nomes com significados interessantes, descubra aqui o significado de alguns nomes bíblicos muito conhecidos e a história das pessoas a que estão associadas. Personagem bíblicos masculino, aí inicia aqui por André. Quem foi André? André era um irmão de Pedro e um dos 12 apóstolos, os primeiros líderes da igreja. Ele era pescador de profissão e, antes de ser seguidor de Jesus, ele foi discípulo de João Batista. Quando conheceu Jesus, André chamou seu irmão Pedro para o conhecer, porque reconheceu que ele era o Salvador prometido por Deus, o Messias. Aqui a história fala do irmão. André era irmão de Pedro, assim como foi lido. Creio que você, se não entendeu, pode voltar e pode procurar na Bíblia relatos da história de André, e você vai deparar que profundidade, onde ao receber o chamado de Jesus, ao ter o seu ouvido sensível, ele se entrega totalmente a esse Jesus. Amém? Deus, ele é fiel. Primeiro personagem, André. E depois vem Benjamim. Benjamim foi o filho mais novo de Jacó e o patriarca de um das 12 tribos de Israel. Sua mãe, Raquel, morreu depois de o dar à luz, mas seu pai gostava muito dele, porque tinha nascido em sua velhice. Alguns membros formosos da tribo de Benjamim foram o rei Saul, o profeta Jeremias, a rainha Esté e o apóstolo Paulo. Caleb foi um líder que motivou os israelitas a conquistarem a terra prometida. Ele foi um dos 12 homens que espiaram Canaã e somente ele e Josué confiaram que Deus lhes podia dar vitória. Por isso, da sua geração
somente Calebe e Josué entraram na terra prometida. Depois de 40 anos, vagueando no deserto, quando conquistaram a terra, Calebe tinha mais de 80 anos, mas não tinha perdido seu vigor. Ele conquistou um pedaço de terra que ficou para seus descendentes e ficou conhecido como um homem mais valente, Veja a história de Calebe. Amados, ali foram 12 espias enviados para observar a terra que até então Deus havia prometido a Abraão, e é o nosso patriarca, é o nosso pai da fé. E entra nessa história alguém que é Moisés, que até então foi criado no Egito, e nós sabemos também da passagem. E para aqueles que ainda não se aprofundaram a ver a história de Moisés, que foi uma história muito linda, onde foi criado ali, onde Deus prepara todos, faz toda a preparação, ou se prepara tudo para que ele venha até então estar na posição de encontrar, de ter uma visão, de entender que Deus, quem era Deus, e Deus foi com ele. E nós sabemos que esse Josué e Calebe foram daqueles 12 que até então era servo de Moisés, eram discípulos de Moisés, aprenderam com Moisés e vaguearam pela terra 40 anos. E nesses 40 anos foram enviados para espiar aquela terra, que até então muitos descreveram aquela terra. A terra é boa, na verdade, mas há muitos gigantes ali. Muitos viram os problemas, tiveram medo e relataram, trouxeram relatos. Mas Josué e Calebe não trouxeram o relato, mas tiveram a sua vida, as suas vidas poupadas. E foram, quem foi esses homens? Josué foi o sucessor de Moisés, e Calebe e Josué herdam a terra, porque eles permaneceram. Embora na sua ditosa idade, uma idade de 80 anos, mas estava com todo vigor, porque Deus estava o sustentando. E assim é com aquele que tem vivido na presença de Deus, que tem até então se entregado, colocado a sua vida em prol do reino de Deus. Essa história, você quiser ouvir essa história de Josué e Calebe, você pode ouvir. Amém? Aqui também tem Daniel. Quando Daniel ainda era jovem, Daniel foi levado para a Babilônia. E o interessante, até mencionei na escola bíblica, eu mencionei porque já havia ouvido ou lido, eu não me lembro se ouvi ou se li, aí eu passei e comentei, ou se é algum livro que eu li, mas acredito que sim, onde Moisés, o povo de Deus, quando esteve no cativeiro no Egito, Egito se tornou uma potência, onde foi aquela cidade aquele país que até então nós sabemos do relato, e não foi diferente com Babilônia. Babilônia, quando o povo foi levado cativos para a Babilônia, Babilônia se torna também uma potência mundial.
porque ali tinha alguém, o povo de Deus, e não é diferente nos dias de hoje, onde Deus tem poupado, onde Deus tem atendido, onde Deus tem respondido o nosso clamor. Nós que temos e colocamos a nossa vida no altar desse Deus, nós só temos a ganhar, porque a nossa esperança está em viver eternamente com esse Deus, no qual é o Criador de todas as coisas. Isso é muito bom a gente pensar e até mesmo falar e seguindo os exemplos, ou seguir os exemplos daqueles que deixaram a sua história relatada na Palavra de Deus nessa biblioteca. Amém? Agora vem Daniel. Daniel, quando ainda era jovem, Daniel foi levado para a Babilônia para ser escravo. Mas ele se destacou tanto que se tornou um dos conselheiros principais do imperador. Daniel se manteve sempre fiel a Deus, mesmo em uma terra pagã, e Deus o abençoou com a inteligência, sabedoria e o poder de interpretar sonhos. Daniel também foi profeta e previu vários acontecimentos futuros, incluindo a vida do Salvador Jesus Cristo. Essa história relatada sobre a vida de Daniel é algo muito lindo, porque ele colocou no seu coração o não se contaminar com as iguarias do rei. Muitos são conhecedores, eu tenho absoluta certeza de que estou aqui ou posso me deparar com alguém que é estudioso da palavra, e eu apenas, por estar aprendendo cada dia mais, em cada palavra transmitida, vinda do trono da glória de Deus, eu tenho apegado a esta palavra. E me arrependo de ter me afastado dos caminhos do Senhor. E hoje o meu maior arrependimento é de não ter conhecido essa palavra há quantos anos atrás e não ter me afastado dos caminhos do Senhor. Mas aprove a Deus ter permitido e está me dando essa oportunidade de falar com você. Você que talvez se encontra cansado, encontra oprimido, mas Jesus te convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E aprendei de mim que sou manso e humilde. Você pode aprender, talvez você não seja uma pessoa humilde, e até pensa, e até se no seu modo de agir, você observa e fala assim: não, eu não estou prejudicando a ninguém. Mas eu quero dizer mais para você, que esse Deus, o qual contempla os nossos corações, como foi a frase de Aristóteles, há apenas uma maneira de evitar críticas: não fazer, não falar e não ser nada. Só há uma maneira de você não fazer crítica, há apenas uma maneira de evitar crítica. Você pode evitar só dessa forma. Mas aprove a Deus permitirmos estar convivendo, com essa realidade e aprendendo que muitos nomes, personagens bíblicos têm sido usados nos dias de hoje, porque se inspiraram e tem um significado cada nome.
porque Deus fez todas as coisas perfeitas e aprofundando nessa palavra, a gente sabe que é verdadeira. Amém? Eu quero ver aqui, eu coloquei alguns louvores para serem entoados e peço agora nesse instante, mais uma vez, a esse Deus que Ele possa permitir que eu possa colocar. Gosto muito do louvor, gosto muito dos louvores do poeta Sérgio Lopes, assim como tem também Lázaro, quando ele se declara que a minha vida é do mestre, a minha vida é do mestre. Entoamos, participamos muito, nosso pastor ama esse louvor e não há como descrever, porque é real, aquilo que nós ouvimos e ao que dito na letra de cada louvor, nós podemos entender, ver que eles tiveram a sua inspiração em estar relatando algo a respeito do nosso Deus. Amém? Eu quero colocar aqui um louvor do Sérgio Lopes, e, na verdade, preste atenção. Portava mais a vida sem qualquer valor, humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar. Só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei com grande esforço contemplar na outra cruz. Oh Deus, Quem era aquele homem que chamavam de Jesus? esse homem nós sabemos, e você que ainda não sabe, Porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Eu olhava e fez estremecer, e crer que ali estava o próprio Deus, por esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor, à luz do teu olhar. glória a Deus. Senhor, neste momento, onde estou aqui, Pai, falando de Ti, colocando louvores para inspirar, pedindo a Ti, ó Espírito Santo de Deus, doce Espírito Santo da promessa. Eu gostaria de colocar aquele também, há um doce Espírito aqui, e é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo é o único que pode te convencer, onde pode convencer o ser humano a entender ou levar o ser humano à presença daquele que é o Criador, daquele que tem o maior prazer em abraçar todos aqueles que vão até a Ele. É muito louvor bonito do Sérgio Lopes, em forma de canção, é a palavra de Deus pregada.
Glória a Deus. Esse foi o grande poeta, o poeta Sérgio Lopes. Louvado seja o nome do Senhor pela vida desse servo dedicado, que compõe, o Senhor usa ele para poder estar aí sempre transmitindo a palavra em forma de canção. Deus abençoe a vida de todo aquele que tem nos chamado para esse ministério, que são até então considerados levitas, os levitas da casa do Senhor. Relatando mais alguns conhecimentos bíblicos, então vamos falar agora um pouco de Davi. Quem foi Davi? Davi era o mais novo de 8 irmãos e um humilde pastor de ovelhas, mas Deus o escolheu para ser o rei de Israel. Ele se destacou, louvado seja Deus, se destacou como um guerreiro quando matou o gigante Golias com uma pedra e, depois que o rei Saul morreu, se tornou rei de Israel. Ele se destacou como guerreiro quando matou o gigante Golias com uma pedra e depois se tornou rei. Morreu, se tornou rei dos israelitas. Deus prometeu a Davi que sua descendência estaria sempre no trono, e essa promessa se concretizou com um dos seus descendentes, Jesus. Davi também era músico e poeta e escreveu mais de 70 salmos da Bíblia. Louvado seja Deus. Esse fala de Davi, homem segundo o coração de Deus, homem que estava sempre disposto, sempre colocando e confiante naquele Deus, onde para enfrentar aquele gigante, sendo aquele gigante um guerreiro experiente, mas ele vê o povo de Israel, vê que Deus só podia fazer aquilo se Deus estivesse com ele, porque não havia, aos olhos humanos, nenhuma possibilidade de Davi vencer Golias se não tivesse com a sua fé depositada no Senhor. E tirando como lição para nossas vidas e motivação para que venhamos continuar a nossa caminhada ou completar a missão pela qual que o Senhor deixou na sua comitiva de completar essa missão, de dar continuidade, que até então foi o tema de missões mundiais, que tivemos encerramento nesse sábado com grande festa de comemoração, com barracas típicas, com comidas variadas. Você que ouviu o convite, não foi? Você perdeu. Mas em nome de Jesus, nós cremos que vai haver outras e você será nosso convidado, muito especial. Por isso, prepare. Mas mesmo que não seja uma festa comemorativa, onde encerramos a campanha, Deus nos honrou, tem nos honrado. Eu quero dizer para você que não é apenas pela festa, mas a festa maior vai haver no céu, quando um pecador se arrepender. Quando um pecador se arrepende, a festa
nos céus. Isso é muito importante para nós. Eu deixo para você nesta manhã, mas antes gostaria de deixar mais uma frase de motivação para os nossos corações e estou esperando somente abrir para que até então eu possa me deparar com a frase orientada pelo nosso Deus. Antes foi a de Aristóteles, agora tem uma que diz assim: fique tranquilo. Amanhã você vai achar um jeito de sorrir daquilo que hoje lhe faz chorar. Linda, né? Linda. E como ficar tranquilo onde você está passando pela luta que só Deus e você sabe. Mas mesmo em meio à luta, olhe, fique tranquilo. Amanhã você vai achar um jeito de sorrir daquilo que hoje lhe fez chorar. Fique tranquilo, amanhã você vai achar um jeito de sorrir daquilo que hoje lhe fez chorar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, por saber que esse Deus é aquele que tem um amor imenso pela vida de cada um ser humano. Ele espera de mim, Ele espera de você. Por isso, em nome de Jesus, vamos ficar combinado da seguinte forma: eu oro por você, eu quero dizer por vocês que já estão me acompanhando, onde vejo que, em nome de Jesus, que esse Deus possa estar abrindo portas onde você pode até pensar: não há possibilidade, eu não consigo, porque ali é só para quem tem capacidade, eu não sou capaz de fazer. Mas lembra que a única pessoa que pode impedir você de conquistar o que Deus pode e abre e tem para você é você mesmo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos conceda uma abençoada semana, onde possamos vir a agradecer a esse Deus pelo privilégio de podermos ouvir e dar crédito à sua palavra. Deus abençoe grandiosamente. Espero ter compartilhado com você esse conteúdo maravilhoso a respeito da palavra de Deus, a palavra dos personagens bíblicos, a respeito da palavra de Deus, de personagens, né, que deixaram a sua história, e nós sabemos. E citando mais um, e amanhã, se Deus assim permitir, se for dessa forma, mas quero deixar mais um personagem, é curto, mas eu creio que você vai entender. Eli foi o sacerdote que ensinou o profeta Samuel a servir a Deus. Aqui nós sabemos, estamos vendo a história de um homem que ensinou, como está relatado aqui, ensinou Samuel a viver, né, a servir a Deus. E embora tenha ensinado a Samuel, teve a sua vida, deixou fugir o controle de suas mãos sobre o filho, sobre a família. E isso é muito triste. Você pode saber também de Eli. Ele liderou
os israelitas na adoração a Deus durante toda a sua vida e educou o menino Samuel quando ele foi dedicado ao serviço do templo. Mas os 2 filhos de Eli eram muito ruins e trouxeram castigo sobre a família. Apesar de os repreender, Eli não impediu seus filhos de fazerem coisas erradas no templo e sua família foi destruída. Mas seu aluno Samuel se tornou um grande líder em Israel. Aqui eu coloco mesmo um ponto final, agradecendo a você. Muito obrigado, você que chegou até o fim e que entendeu que Deus tem algo e que está escrevendo a sua história. Você pode deixar o seu joinha, me ajudar neste canal, no qual tenho projetos, e sinto o prazer em tirar esse tempo para poder compartilhar com você algo da parte de Deus. É de graça, você não paga nada. Então clique no sininho abaixo e você desejando receber todas as manhãs aquilo que Deus colocar em meu coração, eu quero transmitir para você de forma que você venha entender e da grande necessidade que precisamos ter a respeito do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe, tenha uma excelente semana, que o amor desse Deus grande, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que se entregou naquela cruz do Calvário por mim e por você, e as doces consolações do Espírito Santo que está intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, seja com a minha vida, com a sua vida, com a minha família, com a sua família, e que venhamos a sentirmos motivados a cada dia a estarmos presente, prestando a Ele um culto que somente a Ele é devido. Desejando você nos fazer uma visita, estamos servindo a Deus na Rua Henrique Dias, número 33, bairro de Benfica, ponto de referência, praça, onde tem um posto policial inativo, que está fechado. Chegou ali, você encontra fácil. Faça-nos uma visita às quinta-feiras, 19 horas, sábado pela manhã, amor incondicional, 9 horas, escola bíblica, a maior escola bíblica do mundo. Venha se matricular na maior escola, que é a Escola Bíblica Dominical, onde aprendemos acerca da Palavra de Deus. E também os cultos às 10 horas, que é o culto matutino, e às 19 horas, o culto de adoração. Mas antes, às 18 horas, temos a reunião para várias idades, várias faixas de idade, faixa etária de idade. Eu não sei expressar aqui. Várias, para se criança, se adolescente, se bebê. Então tudo ali tem um modo de atender e você se sentir bem à vontade. Sabe por quê? Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Escreva, me ajuda e fique na paz, em nome de Jesus.